Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Jeito Digital. A vida é desse jeito. Estamos ao vivo em nossas plataformas digitais do facebook.com/Jeito Digital Oficial e facebook.com/Sul TV RS. Sul TV, o seu canal digital. Destaques da semana. Nubank. Como desativar o botão de empréstimo pré-aprovado do app? Segundo os usuários, o recurso tem uma disposição um tanto quanto perigosa dentro do aplicativo, já que as pessoas mal intencionadas podem facilmente ter acesso ao empréstimo pré-aprovado do cliente em caso de roubo de celular, golpe do cartão e outras fraudes. Google TV. A novidade chega ao Brasil para substituir o antigo Google Play Filmes. O serviço de streaming da companhia focado no aluguel e na venda de produções audiovisuais. A diferença é que na nova plataforma também inclui funções avançadas de recomendação de conteúdo. Isso é bacana, né? Bem como uma interface renovada. Recargas gratuitas de veículos devem chegar ao fim. A cobrança pela recarga de elétricos trará benefícios não só para o provedor do ponto de recarga, o eletroposto, mas também para o usuário DVS. Que seja, né, ele ganhará em qualidade de serviço, vai ganhar em agilidade, vai carregar em menos tempo, né, vai ter uma maior abrangência em todo o território nacional, porque vai ter também mais interesse de ser um franqueado, de ser um eletroposto. Então, todo mundo ganha. E ainda sobre carros elétricos, novas baterias para carros elétricos carregam 98% em menos de 10 minutos. A evolução começa a favorecer os carros elétricos, tanto na recarga quanto na vida útil das baterias. Para atingir esse estágio, né, as baterias de 1 lítio de silício da Enoxwex trazem uma nova arquitetura 3D proprietária, que aumenta a densidade de energia ao mesmo tempo em que busca manter o alto ciclo de vida. Trocando em miúdos, carrega mais rápido, 93% em menos de 10 minutos, 98%, e mantém 93% da carga após vários e vários ciclos de recarga, após mais de 1.000 ciclos de recarga. Isso aí quer dizer que uma bateria que durava 1 a 2 anos, agora vai durar mais que 10 anos. Isso é muito legal e vai beneficiar a todos os proprietários de carro elétrico e vai dar uma impulsionada bem legal nesse setor. Finalmente, né, vamos ser menos dependentes dos combustíveis fósseis. Jeito Digital, a vida é desse jeito, tem o apoio de assistência técnica do Viso, DigiAgency, Sadi Machado, gerente de vendas e consultor da Xname, LPS Rádio, Omega Balonismo, RMS Telecom, SoftSul e Sul TV RS. Participe do nosso grupo de WhatsApp interativo, 999516-358. O principal assunto do programa de hoje: automação de ambientes. Matheus Foleto, engenheiro eletricista da Foltec Ambientes Inteligentes, será o nosso convidado de hoje. Boa noite, Matheus Foleto. Olá, boa noite. Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao Jeito Digital, a vida é desse jeito. Obrigado. Eu agradeço o convite por participar e poder falar um pouco mais do nosso assunto aí, automação de ambientes. Ótimo. Boa noite, Vanessa, nossa co-apresentadora. Boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo. Vamos bombardear esse homem aí de perguntas. Já já nós vamos começar, né? Vamos tirar as nossas dúvidas aí de automação
de Preparado. ambientes. Isso. Então, vamos lá. Engenheiro Matheus Folleto, nos fale um pouquinho da origem da empresa, por que automação de ambientes? Bom, eu trabalho já com elétrica, eletrônica e tecnologia em geral há cerca aí de 10 anos e trabalhei muitos anos no segmento de relógios ponto e controles de acesso e sempre envolvido com tecnologias, equipamentos eletroeletrônicos. Veio então a engenharia, o que me trouxe uma bagagem maior, um conhecimento maior, e conciliando com esse desejo de falar mais sobre tecnologia, entregar mais tecnologia, conciliando aí com a vontade de empreender, que sempre tive. Desde sempre tive a vontade de criar um negócio e poder tocar do meu jeito. E também, lógico, com o avanço das tecnologias na questão da automação residencial, que há um tempo atrás era muito elitizado pelos altos preços que eram necessários para fazer uma automação residencial. Com o passar do tempo, a tecnologia foi se desenvolvendo, foi chegando mais próxima do consumidor final, o que traz também um pouco mais uma redução nos custos para se fazer um ambiente inteligente. Misturei tudo isso aí na minha cabeça e pensei, é com isso que eu vou trabalhar. Vejo que é um mercado que tem muito a crescer, né? Porque hoje a gente é rodeado de tecnologia. No nosso bolso, 24 horas por dia, tem um dispositivo que é cheio de tecnologia. E por que não utilizar isso aí no nosso dia a dia, dentro de casa mesmo, para trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de praticidade, enfim, várias benesses aí que a gente vai falar mais sobre. Ok, beleza. Aproveitando então essa tua antiga função, que de certa forma era automação de ponto, trocava o reloginho lá que batia manual e fazia uma automação de acesso de funcionários, enfim, bacana. E aí, claro, foi uma evolução natural, né? Mas aproveitando esse gancho aí, o pessoal faz um pouquinho de confusão entre a integração e a automação. Qual é a diferença aí? Como é que a gente poderia colocar para a nossa audiência? Bom, a automação, se a gente for pegar ali o significado da palavra, é executar uma série de comandos, ou uma série de comandos, a partir de um dispositivo ou necessariamente também um comando. Por exemplo, a gente pode ligar uma luz apertando em uma tecla, ou apertando nessa mesma tecla ligar 10 luzes. Então aí a gente já está fazendo uma automação, né? E a integração vem de a gente conseguir, dentro deste comando, inserir mais dispositivos, como, por exemplo, numa tecla, nesse nosso mesmo exemplo, né, apertando em uma tecla, eu vou acender 10 lâmpadas, eu vou ligar o ar-condicionado, setar na temperatura que eu gosto, vou ligar minha TV, colocar no canal que eu costumo assistir, e a minha cafeteira vai começar a passar o café. Então, essa integração entre luz, ar-condicionado, TV e cafeteira é a automação quem faz. Okay. Essa integração não é necessário mais que todos os dispositivos sejam conectados à rede. Por exemplo, a gente consegue fazer essa série de comandos se o ar-condicionado não é conectado, a TV pode não estar conectada e também a cafeteira. Para isso, a gente insere dispositivos da automação em cada um desses equipamentos, para daí a gente conseguir fazer essa integração dentro dessa mesma automação. Beleza. Falar em automação, existe 3 maneiras de fazer essa automação, né? Uma delas exige que tu já comece na planta ou no projeto, enfim, e as outras 2 você pode fazer depois porque não depende de uma infraestrutura do prédio mesmo, né? Poderia falar um pouquinho mais sobre isso para nós?
É isso aí mesmo. Então, a gente tem, basicamente, hoje, são 3 topologias para automação de ambientes. A primeira, cabeada, como você comentou, tem que ser projetada já com a construção na planta ou no início da obra. E as outras 2 topologias que são por equipamento sem fio. São elas Wi-Fi ou Zigbee ou Z-Wave. São 2 protocolos de comunicação que trabalham de forma parecida, mas a gente separa elas dessa forma. Cabeada, Wi-Fi e Zigbee ou Z-Wave. Hoje, qual é a mais utilizada? Hoje, sem dúvida nenhuma, a mais utilizada é a sem fio, porque a gente Perfeito. consegue chegar numa obra pronta e executar esse projeto. Já a cabeada, como eu comentei, tem que ser já no início, na planta ainda da casa, ou pelo menos no iniciozinho da obra, para comportar toda a infraestrutura necessária. Antigamente era bem mais caro fazer uma automação sem fio. Qualquer coisa sem fio era mais cara. Hoje, pelo contrário, né? Porque não tem toda aquela infraestrutura, mão de obra, quebra parede, passa cano. Então é muito mais simples e muito mais barato fazer a automação por Wi-Fi ou então pela aquela outra tecnologia sem fio que, a meu ver, não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que ela é menos abrangente do que o Wi-Fi, né? Não sei se tem menos abrangência da bolha, não sei como é que funciona. Então, questões de preços, né? Se a gente for pensar numa casa ainda na planta, ainda em projeto, em muitos casos até a automação cabeada se torna mais barata. Porque por mais que a gente tenha várias tecnologias sem fio, a tecnologia sem fio, a tecnologia embarcada no produto, ela ainda é um pouco cara. Então, os equipamentos inseridos dentro desses dispositivos para se comunicarem por essa rede sem fio, acaba encarecendo um pouco o projeto. Então, mas também dentro disso, a automação sem fio Wi-Fi e Zigbee são muito diferentes, principalmente quanto a preço. O que você comentou ali da abrangência de equipamentos, ambas funcionam, eu acredito que assim, nenhuma delas tenha menos ou mais dispositivos para se integrar, mas existem limitações entre elas, e essas limitações se dão pela própria rede, pela topologia Wi-Fi e pela topologia Zigbee. Por exemplo, para a gente diferenciar essas duas, né? A topologia Wi-Fi, a rede Wi-Fi, ela se comporta numa topologia estrela, ou seja, a gente precisa de um roteador no centro e todos os equipamentos que a gente vai inserindo no projeto se comunicam diretamente com o roteador. Isso acaba sendo um empecilho muitas vezes. Por exemplo, vamos num exemplo prático. A gente tem o roteador na sala e a gente quer fazer uma automação na iluminação do jardim, que fica a 30 metros desse roteador. A informação até essa iluminação do jardim tem que vir até o roteador para daí sim executar essa função. Então, esse trajeto percorrido acaba trazendo, às vezes, demora na resposta, intermitência, às vezes funciona, às vezes não, ou até mesmo, quando está fora do alcance de sinal, esse comando nem ser executado. Já a topologia Zigbee, elas se comunicam numa malha, ou seja, todos os equipamentos da automação que estão naquele projeto se comunicam entre si. E além disso, além de se comunicarem entre si, o próprio equipamento, ele também acaba reproduzindo a rede. Então, por exemplo, se eu tenho o meu hub Zigbee na sala e a minha iluminação do jardim está a 50 metros, se eu tenho dentro desses 50 metros outros interruptores, outras lâmpadas automatizadas, esses outros interruptores acabam levando o sinal Zigbee para mais diante. Então, ele acaba sendo também um roteador. Ótimo. Além do que... Como um access point do
do Wi-Fi, né? Ele Exatamente. retransmite o sinal, reforça. Isso aí. O Access Point funciona da mesma forma. Ele funciona numa rede mesh, né, uma rede malha. Então, esses equipamentos se comunicam entre si sem a necessidade de ir até o roteador. Um exemplo que a gente pode dar é que se... E é mais caro, Matheus? É mais caro. É mais caro. Bom, se é melhor, tem que ser mais cara, né? Outro empecilho da Wi-Fi é que cada equipamento que a gente colocar, seja ele um interruptor de luz, seja ele qualquer outro dispositivo, ele vai gerar um consumo de dados ali. E esse consumo de dados vai interferir na tua internet local mesmo. Por exemplo, eu tenho 10 interruptores de luz ligados à minha internet. Esses 10 interruptores funcionam como se fossem 10 celulares conectados à rede em funcionamento 24 horas por dia. Isso acarreta em muito mais consumo de dados e também lentidão na própria rede, porque como tem mais equipamentos conectados, esses equipamentos consomem mais rede, tu tem que ter uma banda muito grande de internet para atender todos eles. Que interessante isso, hein? Muito interessante esse ponto. Quanto mais equipamentos a gente coloca para dentro da casa, sendo eles Wi-Fi, a gente tem uma preocupação ainda com a rede de internet, que se não tiver uma rede Wi-Fi bem estruturada, isso vai gerar um problema, até mesmo no dia a dia da pessoa. Vou assistir um filme na TV, eu tenho 20 equipamentos conectados à minha rede. O meu filme lá na Netflix, por exemplo, vai às vezes travar, às vezes não carrega. Isso porque a minha automação está consumindo muitos dados. Que interessante. Uma coisa que a gente... Eu não sabia. Oi, Viu só, dona Vanessa? Fica fazendo gambiarra de automação aí. Acabei de descobrir meu problema. É incrível que sempre à noite, quando eu vou assistir televisão, eu noto assim uma perda de qualidade nos filmes. Sim, todos os dispositivos estão ligados, então deve consumir com certeza mais banda, né? Eu não tinha pensado nisso. Isso aí. Eu sempre... Eu não trabalho com equipamentos Wi-Fi, né? No institucional da minha empresa, eu quero entregar uma solução que o cliente aperte no botão e em menos de 500 milissegundos a função aconteça. Se isso não acontecer, pode ser que não seja um defeito da automação que eu coloquei, mas sim outros fatores que eu não tenho controle. Então, eu não tenho controle da banda de internet do cliente. Então, isso pode ser um problema na automação, e se ele apertar um botão e não acontecer nada, é para o Matheus que ele vai pedir socorro. Então, eu procuro me cercar de certezas de funcionalidade. Então, é por isso que os equipamentos Wi-Fi, eles acabam trazendo um pouquinho mais de incômodo, como esse mesmo que você relatou. O filme vai rodar? Vai rodar. Sinal também. As lâmpadas ficam piscando, do nada elas perdem dispositivo, aí tu tem que reconectar, tu tem que integrar a Alexa de novo, tem que renomear dispositivo. Então, realmente, ainda é um sistema que parece ser falho, né? Muito embora pareça ser simples, quando tu instala a lâmpada, tu consegue fazer a integração, tem um passo a passo, é bem simples. Mas no dia a dia, no usual, acaba, assim, às vezes sendo um transtorno, né? Isso aí. O que eu gosto de colocar é que se você vai fazer uma automação simples, que tem aí até 5, 6 dispositivos, vale colocar uma Wi-Fi se o orçamento for aquele que você tem disponível, né? Então, é válido. A partir daí, que nem você disse, o que era para ser uma praticidade, um negócio mais cômodo, acaba sendo uma dor de cabeça, porque se você aperta um botão, a luz tem que acender na hora e não demorar 5 segundos. 5 segundos ou 3 segundos é uma eternidade quando a gente fala em automação. Então, nesse sentido, a automação Wi-Fi ela é abrangente, porque ela tem um custo-benefício baixo e, enfim, jogando no Google ali, todo mundo consegue comprar os equipamentos. Já a automação Zigbee... interruptores ligados, né, também, eu já percebi isso. Se tu não manter os interruptores ligados, tu não consegue fazer o controle nem pela Alexa nem pelo telefone.
É isso aí. E por isso que ele gera bastante consumo, porque esse imediatismo que eu comento, que tem que apertar e funcionar, para ele ter esse imediatismo, ele tem que estar sempre conectado na rede. Então, isso acaba gerando mais consumo de dados. Então, se eu penso, por exemplo, engenheiro Matheus, em automatizar a iluminação da minha casa, mais a climatização, mais a cortina que eu quero que abra a hora que eu quero. Por exemplo, eu posso estar fora, mas eu quero que naquele horário a cortina abra para entrar o sol, né, para sair o mofo da casa, enfim, eu não estou presente, mas vai acontecer porque está programado, né? Fechadura, que é um negócio de segurança, né? Eu saio, bato a porta, a fechadura lá fecha com, sei lá, com ferro, com, sei lá, né? E trava tudo, né? E os sensores de presença da minha residência, as câmeras de segurança, meu esquema de som, né? O controle de vazamento de água, que aumenta o meu consumo, a fuga de gás, enfim, sensor de fumaça, tudo isso eu vou ter que, não vou poder fazer com Wi-Fi, porque se eu colocar tudo isso aí, eu vou precisar de um gigalhão de internet para fazer isso, né? Então, aí entra aquela parte de ou eu me programo e já faço o cabeamento, ou eu quebro parede, ou eu parto para outra solução que me traz sem fio, né? Mas que ela se autoconfigura, né? Como ela faz a retransmissão do sinal para integrar os equipamentos. É isso aí? É basicamente isso. Na automação sem fio por Zigbee, que é essa outra topologia, os equipamentos... na Zigbee, a gente tem a necessidade de ter um hub Zigbee. Então, esse hub funciona como uma central da automação. Todos os equipamentos vão sim se comunicar com essa central, mas, além disso, eles se comunicam entre si. Então, só nessa comunicação entre os próprios equipamentos, a gente já tem um tempo de resposta muito melhor. Como esses equipamentos da automoção vão conectados à central, e é essa central que é conectada na internet, a gente tem apenas um ponto de rede consumindo dados, o que otimiza também esse consumo. Então, já é outro ponto que a tecnologia Zigbee tem de recurso, né? Menos consumo de dados. Como você falou, todos esses equipamentos, cortinas, iluminação, climatização, sensor de gás, sensor de presença, sensor de alagamento, todos esses equipamentos existem por comunicação Zigbee, o que traz, sim, uma melhor resposta de comunicação e a certeza de que a comunicação vai funcionar, né? Se for comparar a Zigbee com a cabeada, na minha opinião, eu prefiro sempre cabeada. Porque a comunicação seguro, né? Bem mais segura. A comunicação entre os módulos é um fio, basicamente um fio. Então, você consegue fazer uma série de testes caso tenha algum tipo de problema, né? E depois de uma obra feita com o cabeamento passado, é muito difícil desse cabeamento vir a dar algum problema. Já a comunicação sem fio... aquele esquema, engenheiro Matheus, do cabeamento estruturado, quem fez o cabeamento estruturado, ele se beneficia dessa nova tecnologia? Depende do projeto que foi feito, né? Depende do projeto que foi feito. Se foi previsto esse tipo de sistema, perfeito. Funciona muito bem, sim. Ok. E me diz uma coisa, automação... Pode falar. Desculpa, complementa aí. O que eu estava dizendo da segurança de comunicação, né? A comunicação sem fio Zigbee, por mais que seja uma comunicação mais consistente, mais robusta, é uma comunicação sem fio. Muitas vezes você não consegue encontrar um ponto de erro se tem algum problema. Por exemplo, um dispositivo caiu offline, você dificilmente vai conseguir encontrar o motivo por qual ele caiu offline. Basicamente, se reseta ele, se configura novamente e a comunicação se restabelece.
Lógico que se é um problema corriqueiro em um mesmo dispositivo, aí sim a gente consegue ter alguns meios de mitigar esse erro e encontrar o problema. Mas, diferente do cabo, que tem um cabo passado de uma ponta a outra, dificilmente a gente vai ter algum erro aí. Tá, eu tenho a casa, ela está pronta, está construída e nada disso foi previsto. O que é necessário, né, para que eu tenha essa transformação da minha casa comum para uma casa inteligente? Como fazer? Se for utilizado a estrutura por Zigbee, não é necessário basicamente nenhuma infraestrutura. Como que a gente automatiza os equipamentos? Por exemplo, iluminação. A gente substitui o interruptor de luz convencional, aquele interruptor que tem ali do lado da porta de 1, 2 ou 3 teclas, a gente substitui ele por um interruptor inteligente. Então, a gente faz isso em todos os cômodos que se deseja automatizar, substitui esse interruptor pelo interruptor inteligente e todos esses interruptores vão se comunicar entre si com a central. Para automatizar, por exemplo, a parte de áudio, vídeo e climatização, a gente tem um dispositivo que ele emite sinais de infravermelho, ou seja, o controle da TV, o controle do ar, o controle do receiver, eu copio os comandos daquele controle, copio o comando do power, copio o comando do volume, copio o controle da temperatura, mais temperatura, menos temperatura, e quem vai emitir esses sinais de R é um dispositivo que fica em um local estratégico ali do ambiente, direcionado para todos esses equipamentos. Então, para todos os dispositivos que eu queira automatizar, eu vou ter um equipamento da automação responsável por fazer os comandos naquele dispositivo. Para automatizar uma cafeteira, por exemplo, eu insiro um dispositivo da automação, a cafeteira vai ligada nesse dispositivo, e esse dispositivo eu controlo a partir da minha automação. Ligo ele, ele vai ligar a cafeteira. Desligo ele, ele vai desligar a cafeteira. Muito bem. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta que vale colocar em saia justa, porque o senhor vende a ideia da automação. E aí eu lhe pergunto o seguinte: existe, claro, por mínimo que seja, existe um investimento inicial para fazer uma automação de ambiente. Ponto pacífico. Agora, quais são as minhas vantagens de fazer essa automação e em quanto tempo, mais ou menos, eu recuperaria este investimento feito? Não necessariamente em dinheiro, mas, de repente, eu recupero em segurança, eu recupero em economia de alguma maneira, enfim. Eu queria que o senhor colocasse qual é o argumento para se vender uma automação de ambiente. Bom, o principal ponto da automação residencial é o conforto. Então, a gente tem sim economia em dinheiro que a automação pode trazer. No que se dá isso? Você vai ter ali no teu aplicativo, você vai ver quais luzes estão ligadas, se o teu ar-condicionado está ligado, isso remotamente. Então, você está lá no teu trabalho, vai abrir o aplicativo, vai ver que tem um monte de luz ligada, ar-condicionado ligado, sem a necessidade. Então, a partir daí, você pode fazer um gerenciamento dos teus dispositivos ligados, para assim ter uma economia financeira nesse caso. Já no conforto, praticidade, vou dar um exemplo prático aqui que 90% dos meus clientes pedem. Estou na sala, de noite, assistindo uma TV e vou ir para o meu quarto. Dou um comando de voz, Alexa, estou indo dormir, por exemplo. Nesse comando, o que a automação vai fazer? Vai desligar a TV da sala, vai desligar o ar-condicionado da sala, vai desligar as luzes da sala, vai ligar as luzes do meu quarto, vai ligar a TV do meu quarto e vai ligar o ar-condicionado do meu quarto na temperatura que eu quero. Então, aqui a gente tem já uma praticidade. Aí, vou para o meu quarto, assisto a TV no quarto lá e vou dormir. Alexa, boa noite. Desliga todos os equipamentos do meu quarto, desliga da casa inteira se for necessário, fecha as cortinas, o ar-condicionado, se eu quiser dormir com ele ligado, a automação deixa ele ligado, se eu quiser dormir com ele desligado, a automação desliga. Mesma coisa numa cena de bom dia.
Alexa, bom dia. A partir daí ela começa a abrir as cortinas, liga a cafeteira, liga a televisão, coloca num canal desejado, ar-condicionado, dependendo do interesse, liga ou desliga. Então, o que mais se tem de benefício na automação é essa praticidade da gente executar uma série de comandos com apenas apertando um botão ou dizendo uma frase. Então, o maior benefício é na praticidade e no comodismo da pessoa. E lógico, existe também um ponto de ter a automação, como se você tem um celular de última geração, que às vezes ele vai fazer a mesma coisa que um outro não vai fazer, mas você ter aquele celular te traz um bem maior. Tu ter um carro de maior nível te traz um bem maior. A automação também tem esse lado da satisfação pessoal, né? De você ter aqueles dispositivos conectados, você ter a possibilidade de fazer tudo que a automação te traz. E isso, lógico, a gente não consegue mensurar em dinheiro, né? Mas sim em satisfação pessoal. Que, de certa forma, vale mais do que dinheiro, né? Com certeza. Não, se eu posso... E outras, a gente pode também partir para a parte da segurança, que eu vou ter tudo, a minha casa inteira conectada no celular. Eu vou ver as câmeras, eu vou abrir ou fechar a porta. Um caso também que é bem corriqueiro. Bom, eu tenho uma diarista que vai toda segunda-feira às 8 da manhã. Então, na minha fechadura biométrica, eu coloquei lá que aquele usuário pode entrar todas as segundas-feiras, das 7h30 às 8. Então, eu tenho a certeza de que ela vai entrar dentro daquele horário e de que ela não vai entrar em outros dias da semana. E ela não vai pegar a chave e emprestar para outra pessoa, porque a chave é a digital dela. Ou até mesmo um prestador de serviço. Bom, eu combinei com um prestador de serviço na minha casa amanhã, 1 da tarde. Se eu não estiver lá, ele chega lá na casa, eu abro a porta remotamente para ele. Perfeito. Também tem uma segurança de controle de acesso. Outro tipo de segurança, como você mesmo comentou, vazamento de gás. Colocamos um sensor de vazamento de gás, integrado isso a uma notificação no aplicativo, ou, enfim, uma série de fatores que a gente pode integrar para te notificar que está tendo um vazamento de gás, ou um vazamento de água, ou um sensor de fumaça para fogo. Então, esse tipo de segurança também a automação te traz, além de todo o conforto e praticidade. Então, em resumo, cada solução ela é personalizável. Ela vai atender às exigências e às necessidades de cada indivíduo. É isso? Cada projeto é totalmente personalizado. Eu posso executar 2 projetos em que os equipamentos sejam os mesmos. São 10 interruptores, são 2 controles de áudio e vídeo, enfim, os dispositivos item a item são os mesmos, mas o projeto final é totalmente diferente, porque cada casa tem o seu dia a dia bem definido, então o cliente executa as funções conforme a necessidade dele, executa as cenas conforme a necessidade dele. Então é tudo muito personalizado, nenhum projeto é igual ao outro. Por exemplo, e é fácil, por exemplo, de mudar esta rotina? O próprio usuário pode fazer essas mudanças? Ou eu fico na dependência de um técnico ir lá para reprogramar a minha automação de ambiente? Isso depende de cada marca. Existem marcas que no próprio aplicativo o cliente faz a sua rotina, e existem outras marcas em que é necessário sim o técnico fazer essa alteração. Então, eu tenho hoje 3 marcas que eu represento, e dentre essas 3, a programação é feita de forma diferente. Então, numa primeira reunião com o cliente, a gente faz uma entrevista, vê quais são os pontos necessários para a obra, o que é a ideia do cliente automatizar. A partir daí, a gente seleciona qual topologia é a adequada, né? Se é cabeada, se é sem fio, e qual marca que se encaixa melhor no que o cliente deseja. Então, tem isso também, né? Cada marca tem uma série de detalhezinhos.
Eu tenho uma curiosidade, os principais fabricantes de automação residencial, eles obviamente possuem os programas, lá, os softwares, né, compatíveis com os principais sistemas operacionais da praça, né, que é o Android e o iOS, né, da Windows e Mac, né, vou colocar assim. E me diz uma coisa, o que é mais fácil, trabalhar no ambiente Android ou trabalhar no ambiente Mac? É indiferente. Os aplicativos são, a interface dele é a mesma, né? Então, para programação ou para o usuário, o que ele vai ver na frente ele é exatamente igual. Então, não tem nenhuma diferença nem para mim, integrador, nem para o cliente final. Então, essa parte... Interessante. Eu Se na sempre mesma achei que casa programar o Apple fosse um pouquinho mais complicado, porque é um sistema ainda meio fechado, né, proprietário. Isso sim pode ser um problema para o fabricante, né? Para ele desenvolver o app para o iPhone, para ele desenvolver o app para o Android. Isso pode ser um problema lá na raiz. Mas para mim, integrador e para o cliente final, não existe diferença. Agora conta para nós, aqui, assim, que ninguém nos ouça, né? O que é melhor na casa inteligente? É uma casa inteligente com ambiente desenvolvidos pela Apple ou Android? Então, eu sou suspeito em falar, eu gosto muito da Apple, tenho equipamentos Apple, né? A principal vantagem que eu vejo nos equipamentos da Apple é que cada dispositivo dentro, isso para iPhone ou para Mac, cada dispositivo foi feito pela mesma fabricante. Então, o processador é Apple, a placa é Apple, a memória é. Então, tudo é feito sobre a mesma plataforma. Já se a gente pega um Windows, por exemplo, a gente vai ter um processador de uma marca, a gente vai ter uma memória de outra marca, a gente vai ter a placa-mãe de outra marca, e ali eles fazem uma integração. Então, já ali a gente já tem uma visível diferença que isso pode acarretar, sim, no usual. Né? É a famosa padronização, né? Isso faz diferença, né, no aí. projeto. Faz toda a diferença. Porque, querendo ou não, por mais que a integração é feita, mas um dispositivo não foi feito para trabalhar com aquele outro, é feita uma ponte entre eles. Já na integração da mesma marca ali, o casamento é perfeito, né? E as famosas interfaces, né, ou interfaces, que o pessoal dá uma ajeitada ali para funcionar, né? É basicamente isso. Está certo. Isso funciona mais ou menos como na informática, né? Eu sou oriundo da informática, de tecnologia, desde 87 nessa área aí, eu já vi cada gambiarra, rapaz do céu. Eu sou do tempo do COBOL ainda, dos sistemas proprietários, olha, Unisys, Cisco, meu Deus. Né? Isso aí eu vi só na graduação, só por ver mesmo, né? É verdade. E a automação residencial, qual é a melhor? É por comando de voz? É por digital? É por reconhecimento facial? Enfim, o que é mais seguro aí? Então, a automação, ela sempre vai funcionar melhor quando, por exemplo, eu tenho a automação de uma marca e eu vou usar o aplicativo daquela marca. Mesma coisa de integração que a gente estava falando, porque aquele aplicativo foi desenvolvido pela fabricante da automação. Então, eu tenho certeza de que no aplicativo, todos os meus itens da automação vão funcionar. Quando a gente insere um comando de voz, por exemplo, a gente está inserindo um dispositivo de terceiros. Então, a gente está fazendo uma integração entre a Alexa ou o Google Assistant com a automação. A gente está fazendo uma ponte entre eles. O que eu sempre deixo claro para os meus clientes? Quando você pegar o celular e utilizar o aplicativo da automação, eu te dou 100% de certeza que vai funcionar. Se você fazer um comando via voz com a Alexa ou com o Google, tanto faz, aqui a gente está colocando também o funcionamento da Alexa. Se, por exemplo, a tua dicção não for boa,
a gente colocou lá, ligar o ar-condicionado, e você falou ligar ar-condicionado, não vai reconhecer. Então, a gente tem uma série de variáveis que podem interferir no funcionamento, e que daí essas variáveis eu não tenho controle. Eu não tenho controle se o servidor da Amazon vai tá funcionando, eu não tenho controle se a tua dicção é boa, eu não tenho controle se a frase que a gente estipulou vai ser a frase que você vai dizer. Então, quando a gente coloca interfaces de terceiros, eu já não tenho domínio sobre esse funcionamento, né? Eu não posso garantir o funcionamento. Eu posso garantir o funcionamento se tiver tudo ok. O servidor está ok, teu Wi-Fi está ok, e a tua dicção e a frase está ok. Daí vai funcionar. Mas se alguma desses itens não estiver de acordo, pode não funcionar. Diferentemente do aplicativo. Se você apertou no botão do aplicativo e não funcionou, esse problema eu posso resolver. Porque daí é da marca que eu represento e eu tenho domínio para fazer essa assistência, né? Mesma coisa quando você aperta num botão ali na parede ali que ele foi programado. Eu apertei aquele botão, ele foi programado para fazer aquilo. Ele vai fazer aquilo porque eu tenho domínio desse controle, né? Apertando naquele botão, eu programei isso e isso vai acontecer. Se não acontecer, eu consigo identificar o problema. Diferentemente do uso da Alexa, por exemplo, que tem essa série de fatores aí. São variáveis, né, que podem interferir no comando, né? E Isso. Mesma coisa digital, facial. Fiz um corte no dedo e não está lendo mais meu dedo. Também não tenho controle sobre isso, né? Então... Eu vou aproveitar o teu gancho, que eu sempre tive uma curiosidade. O cara vê nos filmes, por exemplo, o cara arranca o dedo, pega o dedo do defunto, põe lá e funciona. Isso funciona mesmo ou é coisa de cinema? É coisa de cinema. É coisa de cinema, né? É que assim, pode ser que tenha algum leitor digital que não funciona da forma que eu sei, mas acho muito difícil. Porque esses sensores de biometria, eles também têm um sensor de calor, né? Então, se tu arranca o dedo fora da pessoa, parou de circular o sangue, o dedo vai esfriar. Então, ele não vai funcionar. Se der uma esfregadinha, será que não? Também não vai funcionar. A não ser que tu arranque o dedo e vai correndo lá na porta para colocar. Pode ser. Pois é, eu fico com medo de perder os dedos, né, cara? No reconhecimento facial, isso é possível. É possível, é? Porque o reconhecimento facial não tem o controle depois da pandemia, todas as marcas, basicamente, de controle de acesso, lançaram os identificadores faciais com controle de temperatura. Ah, sim. Então, você vai com a face ali, o que estava acontecendo muito na pandemia, você vai com a face ali, primeiro ele faz o reconhecimento da temperatura. Se você está acima da temperatura estipulada ali, por exemplo, 37,5, já a porta não vai abrir ou a catraca não vai girar. Depois da temperatura, ele faz o reconhecimento da tua face, se a tua face está cadastrada no banco de dados. Então, ele faz essas duas verificações. Interessante, hein? Me diz uma coisa, mais uma curiosidade. Que tempo, por exemplo, claro que vai depender de cada projeto, mas em média, por exemplo, se eu quero um projeto bem completo, com controle de acesso, com controle de temperatura de ambiente, com abertura de cortinas, com várias câmeras instaladas lá na minha propriedade para ter uma visão se eu estiver viajando, enfim, ter controle, né? Que tempo leva uma execução de obra desse tipo aí, se eu tiver já a estrutura feita, ou usar o Zigbee? É Zigbee? Isso, Zigbee. Tem uma outra, né, que é o Z-Wave, também funciona? Z-Wave, A Zigbee e a Z-Wave funcionam basicamente da mesma forma. Elas têm algumas peculiaridades entre elas ali, mas em suma, assim, o funcionamento é o mesmo. Legal, bacana. E que tempo mais ou menos levaria para programar? Depende muito do tamanho do projeto, né? Certo. Mas os projetos que a gente já fez aí não costuma levar mais do que 2 ou 3 dias para fazer toda a instalação e configuração. Sério, tio? Pensei que levava meses. Não, é bem tranquilo.
O que pode ser que demore mais é na automação cabeada, né? Que tu vai ter que daí ela é feita por partes. Por exemplo, quando a infraestrutura está pronta, aí a gente entra com a central de automação. Quando a obra está pronta, a gente entra com os acabamentos de interruptores. Então, é feita em partes. Mas ela, embutida ali no tempo de obra, ela não vai te atrasar um dia da obra, né? Porque muitas coisas podem ser feitas em conjunto com outras operações da obra. Então, se o teu tempo de obra está estipulado em 1 ano e meio, e você vai colocar uma automação na casa inteira, não vai te atrasar um dia, né? Mas se a casa está pronta, já fiz muitos projetos que em um dia estava feito a casa inteira, né? Mas aí depende, lógico, do tamanho da casa, quantos dispositivos vai ser instalados, enfim, uma série de questões. Mas 2, 3 dias já é possível de fazer já. E os preços, eles são por partes, tipo assim, ó, eu tenho um preço para a automação em si, eu tenho um preço para a execução do projeto, eu tenho um preço do projeto, eu tenho um preço da instalação e da programação, ou é feito um pacote? Então, eu costumo vender uma solução completa, né? Na entrevista ali com o cliente, a gente define todos os pontos que serão feitos e o orçamento é feito em cima disso aí. Vai ser um valor final. Lógico que eu gosto de discriminar o valor de cada item, né? A central é tanto, os interruptores, 10 interruptores é tanto. Eu gosto de deixar esses itens destacados com os preços individuais, até para uma transparência com o cliente. Mas sim, existe o valor dos produtos, existe o valor da mão de obra. Essa mão de obra é desde a instalação, programação, treinamento e acompanhamento. Então, eu faço um acompanhamento de 90 dias com o cliente. Esses 90 dias é para adaptação do sistema. Nesses 90 dias, a gente pode mudar as cenas quantas vezes forem necessárias. Eu fiz uma cena aqui de bom dia, liga isso, mas semana que vem eu já vi que essa cena não ficou legal. Eu não quero ligar a luz da cozinha, mas eu quero ligar a luz da sacada. A gente faz essa alteração, esse acompanhamento durante 90 dias, que é um tempo que eu percebi que dentro desses 90 dias, o cliente já tem a automação no sangue, assim, vamos dizer, ele já está utilizando e às vezes nem percebe que está utilizando. Então, na mão de obra está previsto tudo isso, instalação, programação, treinamento e esse acompanhamento. Mas sim, eu vendo uma solução completa. Mesma coisa... E pós-venda, né? Isso é o pós-venda, né? Um acompanhamento para ver se o projeto foi assimilado pelo cliente ou não, né? De repente, o cara pode eu acho bacana, porque, querendo ou não, eu vendo também como uma experiência, né? Se a experiência não está satisfatória para o cliente, por mais que ele aperta no botão e funciona, mas a experiência não está satisfatória, eu tenho que encontrar um meio de fazer alguma alteração no projeto, alguma coisa para deixar essa experiência satisfatória. Porque senão é um cliente insatisfeito que um amigo dele vai querer fazer automação e ele vai falar assim, cara, nem gasta dinheiro com isso porque não ficou legal. Mas talvez não ficou legal porque a experiência dele não ficou de acordo com o que ele estava desejando. E às vezes, por mínima programação diferente que possa ser feita, já entra dentro do que ele gostaria. Então, enfim, realmente, como você falou, é um serviço de pós-vendas que, para a experiência total dele, seja satisfatória, né? Maravilha. Engenheiro Matheus, nós vamos dar uma passadinha nos nossos apoiadores. E depois que eu terminar essa passada nos apoiadores, a Vanessa tem umas dúvidas aí, prepara tuas perguntas. Vamos lá. Jeito Digital tem o apoio de SoftSul, competitividade e conexões para o setor de TIC. Digi Agency, onde a música vai mais longe, contatos pelo telefone 2197 23 34 626. Assistência técnica do Viso, manutenção de notebooks, tablets, computadores, fontes, redes. Fale com o Viso. Telefone 51-9995-16-358. É o mesmo do WhatsApp interativo aí do programa. Ok, pessoal? Ômega Balonismo,
passeios de balão em Torres. Acesse www.voiomega.com ou pelo WhatsApp 51981370-405. Sul TV, voltada ao litoral norte do Rio Grande do Sul e demais regiões do Brasil, e inclusive além fronteiras. Temos aí 13 países acessando a grade de programação da Sul TV. Pela internet, TV digital é isso, é internacional. Retransmitindo para 23 cidades do interior a Sul TV, mostrando atividades, reportagens, depoimentos e entrevistas. Acesse www.sultv.net. Vanessa, as tuas perguntas, a chance agora. Vamos lá então, Riso. Eu que sou toda metida, né, a fazer automação sozinha aqui, já faço um monte de confusão às vezes, né? Mas a gente vai se adaptando. Realmente é uma experiência bastante pessoal e eu acredito que esse pós-venda deve fazer muita diferença, porque é no dia a dia que a gente vai percebendo as falhas na programação que a gente faz. Eu faço aqui na minha Alexa e às vezes eu percebo que uma outra coisa não fica legal, então esse ajuste realmente é bem bacana. Queria fazer algumas perguntas então para o engenheiro Matheus. Há algum tipo de sistema híbrido que consiga conciliar Wi-Fi e sistema cabeado, ou só é possível fazer a integração de um sistema numa casa para torná-la inteligente? Então, é possível fazer algumas integrações entre topologias utilizando, por exemplo, a Alexa. A gente tem uma automação cabeada, ou por Zigbee e Wi-Fi também. Como que funcionaria? A Alexa, ela integraria esses dispositivos e essa integração vai se dar só quando você utilizar a Alexa. Se, por exemplo, você for utilizar o aplicativo da própria automação, você não vai ter essa integração. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho cabeada, eu tenho Zigbee e tenho Wi-Fi. Eu provavelmente vou ter 3 aplicativos no meu telefone e cada aplicativo vai executar só os comandos daquela topologia. Eu não consigo integrar entre eles pelo aplicativo. Mas na Alexa existem as rotinas, né? E lá nas rotinas a gente consegue colocar dentro de uma rotina vários comandos. E daí sim a gente consegue colocar o comando de uma automação cabeada junto com uma automação Zigbee e até junto com uma Wi-Fi. Então, utilizando um assistente virtual, como a Alexa ou até mesmo o Google, a gente consegue fazer essa integração, mas no aplicativo não. Tá. A minha outra dúvida, assim, como usuária, eu acredito que muitas pessoas também utilizam essas automações. Tem alguma forma de evitar essas perdas de sinais nas lâmpadas? Eu já percebi que em algumas marcas as falhas, os pisca-piscas, são mais frequentes, eles parecem que se desconectam do dispositivo com mais facilidade. Tem algum mecanismo de proteção para que as pessoas possam, enfim, se precaver? Se a gente está falando de Wi-Fi, para a gente prevenir algum tipo de problema, é necessário ter uma rede Wi-Fi bem estabelecida. Então, primeiro, pacote de dados compatível com a quantidade de equipamentos que a gente está utilizando, né? Access points por toda a casa. Muitas vezes, só aqueles repetidores de sinal não é o suficiente. A gente tem que ter uma rede mesh de access points. Então, para ter um Wi-Fi com uma boa cobertura pela casa inteira. Então, se a gente tem um Wi-Fi com uma boa cobertura pela casa inteira, já é um grande benefício, pode ser que a gente não tenha perca de sinal. Mas, uma coisa que não vai interferir nisso é a quantidade de consumo de dados, né? Então, a gente pode ter aí um access point em cada ambiente, que é um exagero, mas pode ter. Mas se a nossa internet tem uma banda baixa, você vai ter lá 10, 20 equipamentos na tua casa e eles vão perder conexão da mesma forma. Então, quando se vai se projetar uma automação Wi-Fi, primeiro a gente projeta o Wi-Fi. Contrata uma banda adequada, coloca os access points onde é necessário, tem a cobertura total da rede Wi-Fi na casa. Daí sim a gente pode implementar equipamentos, né, que
que vai ter a cobertura total. Lógico que tem um outro fator que a gente não pode deixar de falar, que é a própria qualidade de produto, né? Então, existem N marcas de automação de todos os tipos, algumas marcas mais conceituadas, outras menos. Então, a qualidade do produto que vai se comprar também é bem importante levar em consideração. Fazer uma pesquisa, né, sobre as marcas e se tem histórico de problemas, alguma coisa do tipo. Certo. Engenheiro Matheus, fique à vontade para falar de marcas, viu? Se quiser falar, não tem problema nenhum aqui. É liberado, beleza. Tá? Vanessa. Eu até ia fazer uma pergunta para ele agora mais pessoal, assim. Qual assistente que tu acredita ser mais fácil, assim, das pessoas conseguirem ter mais acesso? Qual que é mais acessível para as pessoas? Eu sei que tem a Google, tem a Alexa, e eu acho que deve ter mais algumas outras assistentes, né, no mercado. Eu não sei qual que tu acha que é a mais... O que é mais difundido hoje, com certeza, é a Alexa e a Google, né? No meu usual, eu prefiro muito mais a Alexa, porque o tempo de resposta dela é melhor. Então, por exemplo, a Alexa, ligar a lâmpada da sala, por exemplo. Ela vai ligar na hora. Ela tem um tempo de resposta bom. Já a Google, tu dá o mesmo comando, às vezes pode ser que demore 1 segundo para ligar a luz. Mas esse 1 segundo não... quando se trata de automação, 1 segundo é uma eternidade. Então, também a programação da Alexa ela é mais fácil, tem mais material disponível por aí para auxiliar, né, da Alexa. É um assistente virtual um pouco mais difundido. E além do que também tem mais opções de equipamento. Então, a gente tem as Echo Dot, só aquelas bolinhas com alto-falante. Tem a Echo Studio, que tem uma sonorização um pouco melhor. Tem as Echo Show, que tem a tela. Então, a gente tem uma variedade maior de produtos, que dependendo da utilização, pode ter uma Echo Show na cozinha, para de repente mostrar ali um vídeo de uma receita no YouTube, e uma Echo Dot no quarto, só para dar o comando mesmo da automação ou para ouvir uma musiquinha. Então, ela tem uma variedade maior de produtos que pode atender melhor o cliente. E ter várias na casa, ter 3, 4 Alexas na casa e cada uma ser diferente, dependendo do que cada ambiente precisa ter dentro dele, né? Particularmente, engenheiro Matheus, eu faço assim, ó, aqui como a casa tem 3 andares, eu faço assim, cada andar tem um roteador, eu coloco eles em cascata, nem é access point, passo um fio de um andar para o outro, coloco numa porta e vou cascateando. O sinal é perfeito, né? É tranquilo. Porque parte vai com fio, que aí me garante total banda, né? Isso é uma boa prática, porque tu tá levando vamos supor, eu tenho 100 MB de internet, né? No roteador da operadora, esse Wi-Fi ele já vai ser limitado, muitas vezes em 60, por exemplo, né? Se a gente for colocar um repetidor de sinal que vai pegar aquele Wi-Fi que já está em 60 e vai repetir, eu já vou ter uns 30, não são números exatos, né? Mas uns exemplos, assim. Estimativas. Estimativas. Então, isso já vai depreciando o nosso sinal. Se eu levar de cabo do meu modem até o meu repetidor, eu estou levando os meus 100. A partir daí, ele vai gerar o Wi-Fi, que daí sim vai ser limitado por causa do limite do Wi-Fi. Vai ficar ali em torno de 60, 80, dependendo do repetidor que está utilizando. Então, se os repetidores, ou até access points, repetidores, qualquer tipo de roteador, seja conectado ao modem via cabo, já temos um ganho de sinal, porque a gente não vai ter essa cascata em Wi-Fi que cada vez vai diminuindo, né? Perfeito. Então, eu estou usando certo. Que é uma herança, né, daquelas redes que a gente fazia antigamente, que era tudo cabeado, né? Então, a gente fazia pegava um switch, né, para não cascatear e perder, porque se colocasse o hubzinho, ia perdendo, porque pegava a velocidade de cada porta, né? Então, a gente ia fazendo em cada ambiente um switchzinho, jogava lá o fio para aquele ambiente direto do switch e mantinha
uma performance razoável, né? Cabeada. Lógico que hoje, em muitas residências, a maioria delas, eu acredito, que você não tem uma infraestrutura que você consiga passar esse cabo. Não tem uma tubulação que vai do modem até o quarto, por exemplo, para a gente passar um cabo de rede. Então, isso acaba dificultando. E, lógico, ninguém vai querer ter um cabo aparente passando ali Claro que não. na parede, né? Então, isso dificulta um pouco essas topologias aí. Felizmente, aqui eu pensei nisso. É, Herança do o ideal cabeamento é sempre estruturado. projetar bem, né? É verdade, é verdade. Dona Vanessa tinha mais uma pergunta, né? Eu te interrompi, né? Eu tenho mais duas. Então vamos lá, por favor. Vamos lá. Eu queria saber se os aparelhos que são utilizados na automação, eles precisam ser específicos com inteligência, enfim, ou tem alguma tomada, algum dispositivo que possa ser instalado na própria tomada que possa transformar ele num dispositivo passível de automação, digamos assim. Sim, tem esses dispositivos também. Por exemplo, o que eu comentei dos interruptores de luz, que a gente tira o interruptor convencional e coloca o interruptor inteligente, é possível colocar um módulo dentro do interruptor convencional. Então, a gente está automatizando ele a partir de um dispositivo da automação inserido em conjunto com o convencional. Nesse módulo, a gente vai ligar as teclas do interruptor e também vai ligar o retorno de iluminação que está vindo ali naquela tubulação. O que acontece muitas vezes é que esses módulos são grandes e a gente não consegue acomodar ele dentro da caixinha 4x2 que está ali o interruptor. Então, muitas vezes tem que se fazer uma obra ali, quebrar um pouco da parede, fazer a caixinha, que ela tem mais ou menos ali uns 6 centímetros, fazer ela dupla, para conseguir acomodar esse módulo, né, para não precisar trocar o interruptor e colocar um inteligente. Então, existem alguns dispositivos para se fazer essa automação, mas em muitos casos tem que fazer alguns ajustes ali fisicamente na caixa para acomodar os módulos. Mas tem como também. Daqui a pouco vale até mais a pena, então, trocar o próprio eletrodoméstico ou o próprio aparelho que tu queira automatizado que fazer toda essa engenharia, né? A maioria dos interruptores inteligentes hoje, eles são touchscreen. Então, mas tem muita gente que não gosta de utilizar o interruptor touch. Por quê? O interruptor touch, ele é totalmente liso, né? Tem uma luzinha ali indicando as teclas, mas muitas vezes, quando você vai ligar uma luz, você tem que olhar para ele e colocar o dedo na luz que você quer. Já no interruptor convencional, como ele tem as teclas, você consegue sentir qual tecla que você quer ligar, se você quer ligar a primeira, a segunda ou a terceira. No interruptor touch, você não consegue, você não tem esse tato. Então, muitas vezes, os clientes optam por não trocar o interruptor, mas não por não querer trocar o interruptor, e sim pela função touch, muitos não ser muito prático para utilizar, porque tu tem que olhar para ele para fazer o toque. Então, às vezes, os interruptores convencionais, você consegue sentir no tato ali qual lâmpada quer ligar. Mas se você quer automatizar aquele, a gente insere daí esse módulo dentro. Assim, acaba sendo mais prático até, de repente, o tradicional, Eu acho que eu tenho aqui até um interruptor. Eu vou sair 2 segundos aqui só para mostrar para vocês um interruptor Enquanto inteligente. isso, eu fico batendo um papo com a Vanessa aqui. Vanessa, 12 graus, agora 11 graus. Nós começamos o programa com 12 e agora aqui em Porto Alegre está 11 graus centígrados. Essa noite vai ser fria, né? Nossa, achei que estava mais gelado. Tu achou que estava menos temperatura? Não, está 11 graus agora, 11 graus. Eu achei que estava e não é frio, mas é fresquinho, né? Que comparado à tarde ensolarada que nós tivemos hoje, realmente dá uma diferença, né? E se a gente pensar que amanhã vai ser chuva até quarta-feira que vem, aí, meu Deus do céu, né? Misericórdia. Preparem a secadora. Engenheiro Matheus. Esse aqui é um interruptor inteligente, esse aqui é Wi-Fi, tá? E vocês podem ver aqui, ó, que ele tem 3 bolinhas, né? Essas bolinhas, quando energizadas, elas têm uma leve luzinha azul. Um LEDzinho. Um LEDzinho. A gente pode também trocar essas luzes, na verdade, trocar a intensidade, trocar a cor, enfim. Mas você não consegue sentir no tato qual luz você está ligando. Então, muitas vezes, isso, para alguns clientes, pode ser um empecilho, que às vezes quer sentir e já perceber qual tecla está ligando.
Esse tipo de equipamento existe branco ou preto, tem também outras cores, prata, rosa, dourado, tem bastante personalização nesse sentido, que daí depende do arquitetônico do ambiente, qual ficaria mais, qual se encaixaria mais, né? Pensando em acessibilidade, engenheiro Matheus, o de tecla para deficiente visual, por exemplo, é mais recomendado. Exato. A gente tem daí esse tipo de interruptor aqui, que é para automação cabeada. Daí. Uhum. Vocês podem ver que a gente pode personalizar a tecla, ela vem gravada já de fábrica com o que aquela tecla faz. Que legal. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui o nome da iluminação que ela liga, ou até mesmo qual cena que ela executa. Por exemplo, eu tenho uma tecla aqui, cinema. Então, eu aperto essa tecla cinema, desce a minha tela retrátil do gesso, desce o meu projetor do gesso, liga o meu home theater, desliga todas as luzes e já vai para o filme. Que maravilha. Tem uma outra tecla aqui, por exemplo, ó, Master Off. Se eu tenho um interruptor logo na saída de casa, uma tecla Master Off, eu toco naquela tecla, na saída de casa, eu tenho certeza que todos os dispositivos foram desligados, todas as luzes, todos os ar-condicionados, todas as TVs foram todos desligados só tocando nessa tecla. Que maravilha. Então, essa tecla Master Off é como é que eu vou dizer, é o resumo da automação, né? Eu tenho a minha casa inteira ligada. Estou saindo e, eu vou ter que passar em cada ambiente, desligar o ar-condicionado, desligar a TV, enfim, todo mundo saiu de casa, deixou tudo ligado, né? Aperta na tecla aqui, desliga tudo. Então, essa praticidade, esse comodismo e essa segurança também, né? Que maravilha, né? Mas tudo tem o seu preço, né? A verdade é essa, na vida tudo tem o seu preço. Que bom quem pode pagar uma automação, porque bom né? É muito bom. Com certeza. E cada vez está mais popularizado. Cada vez está mais popularizado. As tecnologias é um padrão que se segue. Ela surge com um preço estipulado, então vem concorrentes, vem outras facilidades para executar aquela tecnologia que vai fazendo com que ela seja mais acessível, né? O próprio mercado faz com que essa tecnologia seja mais acessível ao longo do tempo. O que no começo da automação podia se gastar centenas de milhares de reais para fazer uma casa inteira, hoje, dependendo da topologia, algumas dezenas de milhares ou até menos do que isso a gente consegue fazer. Bom, está na hora de faturar aí, engenheiro Matheus. Dá aí para nós o telefone, o site, o WhatsApp, o e-mail, enfim, as redes sociais, né? Como é que o pessoal pode fazer contato com a Foltec? Então, vamos lá. No Instagram, Foltec Automacão, né? Sem o cedilha e o tio. Ali no Instagram, eu faço um trabalho assim de... não é nem divulgação do meu produto, mas eu passo nas obras e faço vídeos quase que didáticos do que está acontecendo naquela obra. Olha, aqui a gente vai fazer isso, isso, isso. Para isso, a gente puxou esse cabo daqui até ali. Para isso, a gente fez esse recorte no gesso para acomodar essa caixa de som. Para fazer a automação aqui nesse ambiente, a gente vai utilizar esse interruptor por causa disso. Então, eu faço... é mais para o pessoal ficar mais familiarizado com a ideia de automação residencial e também sonorização. Sonorização é um outro campo que a gente tem muito forte, né, na empresa. Então, esse acompanhamento na obra, essas informações, quase que didaticamente, um passo a passo do que se faz na obra. Tem vários projetos ali no Instagram que eu comecei comentando no projeto, depois do projeto eu fui para a obra, depois da obra, passagem de cabos, depois instalação dos equipamentos, depois entrega final. Então, tem um passo a passo de tudo que correu naquela obra, tanto de automação como de sonorização também, para deixar esse assunto mais palpável, para o pessoal ver o que acontece quando se faz, por que se faz cada coisa, e para ficar um assunto mais familiarizado.
Então, ali tem bastante material nesse sentido. Maravilha. Bom, vamos pedir então as considerações finais do engenheiro Matheus Folletto sobre automação de ambientes. Bom, eu acho que a gente deixou um bom material aí sobre o que eu acho, na minha percepção como empresa de automação, o que eu acho que é vantajoso, o que eu acho que não é vantajoso. A automação, tenho certeza absoluta que chegou para ficar e cada vez vai ser mais difundido. Sem dúvida. Que antes, aqui na minha região de Caxias, tinha uma empresa que trabalhava com isso, hoje tem quase uma dúzia. Então, só aí a gente também consegue perceber que é um assunto que está mais difundido e está mais próximo do cliente final, né? Outra questão bacana também é a parte de sonorização, né? Som ambiente, home theater, salas de cinema. Isso também é um assunto que eu estou vendo que está vindo bem forte. Casas em projetos, muitas delas têm uma sala específica para cinema que está se tornando um pouco mais acessível também, né? Então, é um outro assunto bem bacana. Não, eu acho que a pandemia deu uma acelerada nessa ideia de tornar a casa mais aconchegante, de ter mais opções de entretenimento, né? Porque mudou a nossa vida, de certa forma, mudou, né? É um assunto que eu também ia comentar, que, como você disse, deu uma acelerada, porque o pessoal, ficou dentro de casa e começou a perceber que teriam algumas coisas para fazer dentro de casa mesmo, para tornar ela um pouco mais aconchegante, um pouco mais a sua cara. Desde uma simples reforma no seu quarto, mudar alguns móveis, até fazer uma automação mesmo, colocar uma sonorização mais interessante, fazer uma sala de cinema, talvez, um home theater, para quem gosta de filme. Eu tenho aqui na minha casa aqui uma tela de 120 polegadas embutida no gesso, e quando eu quero, Alexa, hora do filme, já acontece tudo e eu fico ali no conforto do meu sofá assistindo os filmes via Engenheiro streaming, Matheus, né? hein? Só no sofá esperando acontecer o negócio. E aquela percepção de áudio de, por exemplo, um avião tá passando na tua frente da esquerda para a direita, aí ele foi para trás, passou da direita para a esquerda, ele foi para frente. De olho fechado, você consegue identificar qual que é a posição do avião na tela. Então, isso também acaba sendo uma automação de ambiente, isso também acaba sendo um ambiente inteligente, né? O ambiente inteligente não é só ligar uma luz com um comando de voz. O ambiente inteligente é você conseguir ter todo o ambiente preparado para receber uma tecnologia. Um Wi-Fi bem estruturado já é um ambiente inteligente, né? Uma sonorização de qualidade já é um ambiente inteligente. Muitas vezes acaba se filtrando só para comando de voz e ligar uma luz, né? Porque, na verdade, tem muita coisa por trás disso. Eu quero explorar mais um pouquinho, eu sei que está terminando o nosso tempo, mas eu tenho mais uma curiosidade. Tem o robozinho lá que varre a casa, que tira o pó, enfim, aquela coisa toda. Eu quero saber se dá para automatizar aquele bendito robozinho que limpa a piscina. Estou cansado de limpar a piscina, meu amigo. Olha, eu nunca fiz. Nunca chegou essa demanda. Pelo amor de Deus, diz que é viável. Sim, porque quando a gente começa a fazer a automação assim, a gente acaba percebendo que tudo é possível. Porque é necessário sensores, é necessário uma integração, uma conexão e está feito o esquema, né? Então, até hoje não é mais assim um espanto tu ver um robô passeando sozinho pela casa, o que talvez alguns anos atrás seria, né? E foi desenvolvido. Então a gente começa a ver que para a tecnologia, para esses avanços assim, não existe o que não é possível de se fazer. Então eu tenho certeza que é completamente viável.
Excelente. Engenheiro Matheus, estamos muito agradecidos aí pela cessão do seu tempo para nós, que eu sei que o seu tempo é raro, e o senhor dispor de quase 2 horas para nós aqui, nos dando uma verdadeira aula de automação de ambientes. Nós agradecemos, então, em nome do Jeito Digital, e lembramos que esse programa é retransmitido na LPS Rádio e também na Sul TV, todos os sábados e domingos às 8 horas da manhã. A partir das 8, repeteco aí do programa de segunda-feira. O nosso WhatsApp interativo 5199-2400-914, agradecendo, então, mais uma vez ao engenheiro Matheus Foleto, né? Da Foltec, Automação de Ambientes. Obrigado pela aula, engenheiro Matheus. Até a próxima vez. Agradeço demais o convite aí. Eu fico aberto aí, quem quiser trocar uma ideia comigo. Enfim, não só da automação em si, mas dessa área geral aí de ambientes inteligentes. Instagram, Foltec Automação, site Foltec Automação, e-mail mateus@foltecautomação.com.br. Eu fico aberto aí, nesses vídeos que eu faço ali dentro das obras, tem bastante gente que vem falar comigo, só para dizer um obrigado por ter mostrado ou para tirar algumas dúvidas. Eu adoro isso, eu fico felizão de poder conversar com quem acompanha lá. E é isso aí, obrigado de novo o convite e sempre que precisar estou à disposição. Vanessa, é contigo aí, te despede do nosso convidado, Tchê. Muito obrigada, engenheiro Matheus, por tirar as nossas dúvidas aí, contribuir com certeza com um conteúdo muito relevante, né, que faz parte do dia a dia das pessoas hoje em dia, né. Cada vez mais as pessoas estão aderindo e cada vez mais a curiosidade sobre o assunto também, e o interesse, né, em aderir a essas novas tecnologias, essas novas funcionalidades, digamos assim. Muito obrigada, então. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Tivemos hoje no Jeito Digital a apresentação do jornalista João Carlos Visorek e da dona Vanessa Souza Visorek. Na central técnica e direção desse programa, Lauro Pons Santos, assistente de direção, Irene Grinks. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Voltaremos na próxima segunda-feira, 20h30, com energias renováveis, um assunto muito legal também. Até a próxima segunda. Tchau! Este foi Jeito Digital. Apresentação João Carlos Visorek. Não esqueça, este programa é apresentado todas as segundas-feiras, às 20h30, na Sul TV e no Facebook da Sul TV. Reapresentado aos sábados e domingos, na LPS Rádio, às 8 da manhã.